Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Sabrina com mais um vídeo para vocês. Esse vídeo é o segundo da série A Física na Radiologia. Quem esteve comigo no outro vídeo, que eu vou deixar o card aí em cima, deve lembrar que nós comentamos a respeito da física médica, né? Abrimos essa caixinha aqui, ó, da física médica, em que eu expus todas as técnicas de radiodiagnóstico, diagnóstico, no caso da ressonância magnética, né, pois ela não utiliza radiação ionizante, e também falei de algumas técnicas de tratamento, né, como radioterapia e algumas da medicina nuclear, tá? Lembrando que ambas as áreas, né, tanto a médica quanto a industrial, estão amarradas, né, com a questão da segurança. Então, nós precisamos de profissionais para as técnicas de radiologia na área médica, as técnicas de radiografia e gamografia na área industrial, e nós precisamos de profissionais em ambas as áreas, né, para cuidar da radioproteção. Lembrando também que nós temos aí a função do físico médico, né, tanto na área médica quanto na radiobiologia e dosimetria das radiações. Ao longo deste curso, né, nós vamos estar falando a cada princípio físico estudado, as aplicações dentro dessas áreas, né? Então, eu fiz uma explanação geral da área médica, hoje nós vamos fazer essa explanação geral na área industrial. Espero que vocês gostem. Bom, na área industrial está dividido em duas sub-áreas, digamos, né? Serviços de segurança, e esse serviço de segurança não é o de radioproteção, né? Seria aí um profissional que exerce a função de inspeção, né? Tanto em pessoas, né? Como cargas, bolsas, né? Isso em aeroportos, alfândegas, fronteiras, containers, cargas, etc. E no controle da qualidade. Bom, controle da qualidade na área industrial, ele, o próprio nome já diz, né? Você vai fazer uma inspeção de qualidade conforme as normas técnicas do produto, né? Que você vai comercializar, vai produzir esse produto e tem que sair de lá da indústria em perfeitas condições, né, dentro de todas as suas especificações técnicas. Nesse caso, são adotados o quê? Ensaios não destrutivos. O que são esses ensaios não destrutivos? Né, o próprio nome já diz. Você vai utilizar da radiação, né, de uma forma de fazer essa inspeção dessas especificações, né, da qualidade do produto, sem destruir ele, porque não é o objetivo, depois de pronto, né, você destruir esse material, esse produto, tá? Então, aqui a primeira coisa que a gente tem que diferenciar nos ensaios não destrutivos é o raio-x e o raio-gama, tá? Os raios-x, eles são produzidos por equipamentos, né, que são elaborados, produzidos, construídos pelos homens, né, pelas pessoas, e eles vão fornecer, então, uma imagem radiográfica, então chama-se radiografia. Já os raios gama são provenientes de fontes radioativas, tá? Essas fontes radioativas geralmente são, né, as mais utilizadas, é o cobalto 60 e o césio 137. Existem outras fontes? Existem, tá? Porém, as mais utilizadas são o cobalto 60 e o césio 137, que emitem radiação gama. E por isso o nome gamografia, né? Ficou cortando aqui, mas é gamografia. Então, ambos vão fornecer imagens, né, da estrutura, de forma que não vai destruir. Tem também a tomografia, mas a tomografia ela é mais aplicada aí para solos e ciência dos materiais. Então, você tem um equipamento tomográfico também para fornecer imagens aí já em 3 dimensões, tá?
Nesse caso aqui, eu selecionei aqui alguns serviços de segurança, né? Aqui inspeção em aeroportos de pessoas, né? Você tem a cabine de inspeção para pessoas, então a pessoa tira uma radiografia. No caso aqui de tráfico de drogas, né? A gente tem aqui um intestino completamente cheio de pacotinhos, né? De cocaína. Tem um nome certo, mas eu, como não sou da área do tráfico, eu não entendo bem o nome correto para isso aqui, né? Aqui no caso é para bolsas, né? Que cargas. Aqui em portos você tem os containers a serem inspecionados, né? Outro dia ainda saiu uma notícia bem recente com relação a tráfico de drogas em portos, né? Envolvendo containers. E aqui nós temos o serviço de segurança, ou seja, para verificação se a pessoa tem porte de armas, né? Então, nós temos aí várias aplicações do serviço de segurança. O controle de qualidade, né, que são os ensaios não destrutivos, basicamente correspondem à seguinte situação. O esquema mais ou menos simplificado aqui, né? A fonte de radiação, e aqui no lugar dessa fonte nós podemos colocar tanto o raio-x quanto o elemento radioativo, tá? Nesse caso aqui ele está sendo representado por um elemento radioativo, provavelmente gama-grafia, porque emite radiação gama. Aí você vai emitir a radiação, aqui está o material que você quer inspecionar e você tem um filme a ser revelado, tá? Então, vai mostrar nesse filme a descontinuidade do material, como rachaduras, fissuras, trincas, solda de má qualidade, tá? As sub-áreas dentro aí, né, da indústria, nós temos a aeronáutica espacial, tá? Em que você tem aqui a turbina de um avião, né? Aqui qualquer outra peça com uma trinca, aqui também. Nesse caso aqui é uma peça de aço de espessura bastante significativa. E nós temos um outro aparelho, também emissor de raio-x, só que um raio-x mais energético, que é o acelerador linear, tá? Então, também pode ser utilizado aí o acelerador linear dentro da área da radiologia industrial. Há indústrias de petróleo e petroquímica, né? Dentro de suas plataformas, a integridade, para verificação da integridade de dutos e gasodutos e a própria estrutura da plataforma, tá? No setor gemológico, né, você tem aí as pedras preciosas, então elas são irradiadas com radiação gama, tá? Para acelerar o processo de envelhecimento, ou seja, um processo que ia levar milhares de anos vai ser acelerado. E isso modifica a coloração das pedras, né? Na fábrica de bebidas é muito comum utilizar para verificação do nível, né, no envasamento das garrafas. Como a densidade do vidro é uma e a do líquido no interior da garrafa é outro, então serve para inspecionar, ver se todas estão saindo no mesmo nível, tá? Então é uma espécie de sensor radiográfico, né, que você vai verificar esse envasamento. Na indústria do papel, é muito comum na gramatura, né, para inspecionar se o papel está sendo produzido na determinada gramatura. Por exemplo, 75 gramas, 90 gramas, 180 gramas, tá? Então, também aí na indústria do papel. Na indústria de cabo de aço, o que acontece? Quando o cabo de aço é irradiado, né, nas pesquisas e na prática, eles chegam à conclusão de que esse cabo de aço ele vai aguentar maior quantidade de calor, tá? Então ele tem maior resistência quando irradiado. Não aparece, não encontrei nenhuma imagem com relação a esse processo, mas consta, né, dentro dos livros de radiologia industrial essa aplicação também. Em museus, na arqueologia, paleontologia também, bibliotecas, para examinar múmias, né? No caso aqui foi submetida a uma tomografia e descobriu que essa estátua tem ossos, né? Tem ossos.
Nos livros e obras de artes, o que que acontece? Como foram guardados de forma irregular ao longo dos anos, o que que acontece? Você tem a ação de muitos micro-organismos, bactérias, fungos, né? Então, eles são submetidos à irradiação para que esses micro-organismos, essas bactérias, fungos, sejam mortos, né, eliminados através de um processo que se chama esterilização, tá? E esse processo de esterilização, ele também é utilizado em outras áreas. Nós já vamos ver a seguir aí. Então, você consegue fazer com que esse material dure muito mais tempo, né? Lógico que quando você vai visitar lugares que tem esses tipo de livros, né, e obras de artes antigas, se você for permitido a manusear, você vai ter que usar máscara, luva. Por quê? Porque a tua mão tem esse tipo de micro-organismo, né? Então, já tá, como é que se diz, esterilizado para que não se deteriore mais do que já está com o tempo. Material hospitalar, então, na esterilização, né? Assim como tem autoclave com calor, nós temos aí uma, digamos assim, uma autoclave com radiação para esterilização, com o mesmo princípio, né? Com o mesmo objetivo, esterilização do material através de radiação. Então, vamos eliminar aí todos os micro-organismos, bactérias, fungos, evitando aí infecções, né? Principalmente em centros cirúrgicos. A indústria automobilística também utiliza, né? Assim como a aeroespacial, a automobilística também utiliza. Então, esse aqui é o equipamento de gamografia, aqui também, né? E esse aqui é o acelerador linear, tá? Então, tem peças que, devido à sua espessura, principalmente em aço, é necessário um feixe de energia de raio-x maior, mais intenso, para dar o resultado esperado. Na indústria bélica, né? Então, também é aplicado aqui, no caso, é um acelerador linear, tá? Aqui é gamografia, para verificação aí da qualidade, né? Fazer a inspeção desses equipamentos, né? Inclusive de explosivos. Na agricultura, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui, tá? Por quê? Porque esses ensaios que eu vou mencionar aqui, apenas um, digamos, poderia ser liberado para aplicação em áreas maiores, né? O restante é controlada, área controlada e isolada, digamos, tá? Porque não dá para ficar usando radiação ou traçador radioativo e liberando aí para a natureza. Então, qual que seria a utilização da radiação permitida, né? Para você, por exemplo, irradiar plantas, né, culturas, para eliminação de pragas, né? Então, tem lá uma determinada praga e você irradia o que é como passar veneno, né? É como passar veneno. Aí tem também a questão de irradiar determinadas culturas, mudando, né, a sua variedade, ocorrendo mutações aí na cultura, para que ela fique mais resistente. Então, isso é nível pesquisa, né? Você irradiar uma cultura até que ela sofra uma mutação e ela seja mais resistente. Então, isso já é controlado numa determinada área, tá? No caso aí de traçadores, né? Traçadores nas plantas poderiam ser utilizados como? Você coloca lá o material radioativo no solo ou na água, então tem que ser algo isolado, né? Não pode ser lá no campo, tá? E vai verificar através desses traçadores, então você está utilizando radiação, você vai utilizar esses elementos radioativos para ser traçador, fazer um mapeamento do que? Do metabolismo da própria planta, tá? Então você vai verificar através disso, do movimento da água na planta, né? A sua absorção nas folhas, toda a sua estrutura, né? Caules, etc.,
para verificar como que ela se comporta, o metabolismo da planta, tá? Então, isso também é controlado. E tem também a questão de uso de traçadores para, por exemplo, insetos, pragas ou até mesmo polinização, que é o caso da imagem embaixo aqui, né? Que o bichinho senta lá, né? Tem um material radioativo e ele vai ser rastreado, né? Então você tem um detector de radiação para ver o quê? Como que se deu o movimento desse inseto, né? Seja ele uma praga ou um inseto do bem, né? Dentro da lavoura, para verificar a movimentação dele. Então é um mapeamento de onde esse animal está, esse bichinho, né? Esse inseto está circulando lá. Então tudo isso deve ser em ambiente controlado. Por quê? Porque não pode ter material radioativo liberado, né, na natureza, por questões ambientais, contamina, né? Inclusive, aí tem o Centro de Energia Nuclear aplicado à agricultura, chamado SENA, tá? Então, também faz parte lá, se vocês pesquisarem na Senem, como eu falei, tá lá disponível para vocês verificarem que existe também essa área da agricultura. Em alimentos, vem crescendo essa aplicação, tá? Atualmente no Brasil é utilizado mais em especiarias, que são os temperos, tá? Mas ele mostra bastante eficiência. Por exemplo, aqui eu selecionei uma massa de pizza com 30 dias as duas. A irradiada e a não irradiada. Então, você vê que a não irradiada em 30 dias já apresenta sinais de fungos. Aqui, no caso, a cebola, né? Irradiada e não irradiada, tá? Quando a gente fala em alimentos, a gente pode também abranger aí mais 2 itens. Seriam as sementes, né? Então você consegue eliminar micro-organismos, parasitas, doenças das sementes para melhor conservação, né? Até o momento do plantio. E também as embalagens que são colocadas os alimentos, né? Você pode esterilizar essas embalagens antes de preparar o produto para comercialização. Nesse desenho aqui, nesse esquema, você tem uma planta, né, digamos, mostrando o sistema por onde vai passar esse alimento, né? Então, nós temos uma câmara fechada, blindada, com chumbo, tá? Porque para blindar raios gama e raios X, existe uma determinada espessura de chumbo a ser colocado, tá? Quem faz esse dimensionamento também é um físico, né? É um projeto, o físico médico ou uma pessoa especializada na área de dimensionamento, de projetos para proteção radiológica, tá? Então, também faz o dimensionamento da espessura correta conforme a energia do feixe lá dentro, né? Ou raios gama ou raios X e a energia mínima e máxima dessas radiações lá dentro, tá? Então, o chumbo é utilizado para bloqueio tanto de raio-x quanto gama. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de alguns alimentos. Então, o que determina a dose é o tempo de exposição, né? Então, veja, a dose baixa é 20 minutos exposto, dose média, 2 horas, dose alta é até 8 horas, tá? Na verdade, todas essas doses vão eliminar os micro-organismos, né? Bactérias, micro-organismos, enfim. E vão preservar o alimento, tá? Então, eles colocaram em baixa, média e alta para determinar que aplicado é melhor, né? Algumas energias são melhores para determinados alimentos, tá? Aqui, gente, na estrutura do solo, é um exemplo de um microtomógrafo, tá? É também utilizado em ciência dos materiais. Então, aqui é o equipamento como um todo. Aqui é a fonte de raio-x, né? Então, aqui vai ser produzido raio-x. Aqui nós temos os filtros, né? Alumínio, cobre, de várias espessuras, né? Aqui é colocada a amostra. Nesse caso aqui, que essas imagens são da minha dissertação de mestrado, né? Que eu fiz microtomografia de raio-x em amostras de solo, foi retirado sem desestruturar, tá? Então, você retira através desse tubo de acrílico, né? Circular, cilíndrico, tá?
você coleta sem desestruturar o solo para quê? Para analisar a porosidade, o sistema de poros, né? Inclusive a conectividade deles. Se se dá na direção Z ou se se dá na direção XY, né? E o sistema de poros é super importante para toda a dinâmica da água, ar no solo, né? Então, aqui você vê que tem a fonte, a amostra gira 360 graus e o sinal é detectado aqui no sistema de detecção. Esse sinal é analógico e depois convertido em imagem digital, que você pode reconstruir em 2 dimensões, tá? Então, isso no caso de estudo de estrutura de solo. Também em solo, a gente tem uma outra fonte, né? Muito utilizada também na indústria petrolífera, tá? A sonda de nêutrons, né? Nêutrons é outra partícula que é considerada radiação, e para isso que a gente precisa estudar a física das radiações, né? Que ela interage, os nêutrons interagem muito bem com a água, então por isso que serve para detectar umidade, tá? Então, outra coisa bem interessante dos nêutrons é que, como ele interage facilmente com partículas de água, como nós temos muita água, interage facilmente com o nosso organismo. Então, para blindar esses nêutrons, né, a gente utiliza parafina. É o único material que vai blindar esses nêutrons, né? Então, no caso, se eu estou trabalhando aí com esse tipo de partícula em um ambiente fechado, eu vou ter que blindar com nêutrons ou um tanque de água, que é o caso do reator nuclear, que as interações vão acontecer tudo lá dentro, né? Mas ele é ótimo para medir, né, a umidade do solo. Na ciência dos materiais, aqui nós temos imagem sobreposta, né, que seriam as imagens de raio-x, radiografia, né, como fala. Aqui é do material cerâmico, aqui já é imagem 2D, ou seja, através do tomógrafo eu posso transformar em 2 dimensões e reconstruir essa imagem em 3 dimensões. E então analisar toda a estrutura, né, após a reconstrução. Igualzinho aqui na questão do solo, tá? No saneamento, gente, não tem nenhuma imagem, porém tem esse artigo aqui. Assim, a radiação ela é utilizada muito para esterilização. Então, por que não usar também no final do processo, por exemplo, de tratamento de esgoto, né? Então, você vai estar eliminando aí todos os tipos de micro-organismos, ou a maior parte, né, de micro-organismos e bactérias e etc, né? Que podem estar ainda presentes na água antes de lançar no ambiente ou reaproveitar. Tem também o caso de irradiar essa água tratada, né, novamente e reaproveitar ela. Ou seja, se o nível de micro-organismos, bactérias, for praticamente zero, né, você pode reutilizar essa água sim. Na construção civil, a gente tem 2 aspectos. A gente tem o aspecto de pesquisa ainda, né? Então, por exemplo, aqui está sendo irradiada uma amostra cilíndrica, assim como a do solo, só que aqui é um corpo de prova de concreto. Aqui já é uma viga, né? Ao equipamento de gamografia. E aqui está a imagem, né? Obtida através da gamografia, que eles chamam de tomografia, né? A imagem, porque tomo é fatia, né? Tomo é fatia. Vem do grego fatia. E então aqui a gente observa que tem uma corrosão do varão, né? E detecção de vazios num pilar na letra C, tá? Então tem também aí antes, né, de executar uma obra ou depois, né? Tem também aqui no caso de rastreamento de fluxo e vazamentos. E isso deve ser controlado, porque você vai utilizar o material radioativo como um traçador, igual o do bichinho, né? Igual o que vai pro solo ou para a água nas plantas também. Então, quando fala-se traçador, é colocado o material radioativo e você vai com um detector para rastrear isso, né? Mapear onde que está esse vazamento. Tá? Então, também pode, porém, não pode ser liberado no ambiente e, óbvio, as pessoas que estiverem presentes têm que estar com os itens de proteção radiológica, tá? Que é um EPI específico para quem trabalha com radiação, tá? Feito de chumbo. Então, se tiver algum vazamento, você vai detectar esse vazamento.
e também como fonte aqui, né, no caso de sensor de nível em reservatórios. Isso aqui funciona basicamente igual ao de sensor para nível de envasamento de garrafas lá na indústria de bebidas, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E se você acha que esse vídeo vai ser interessante para alguém, compartilhe esse vídeo com as pessoas, tá? Tô contando com vocês aí para que eu continue crescendo no meu canal, tá? Um abraço a todos e fiquem com Deus.